Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que vai ser, acho que é a noite, né? Acho Bem que é a provável noite. que seja a noite. Ó, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais ou Menos Podcast. Tô aqui, meu nome é Lucas, tô com meu mano Sérgio. Fala, Sérgio. Beleza, meu irmão? Mais um assunto daquele que a gente gosta. Sem rodeio direto, que a Ó, galera gosta tem uma daquele galera jeito. que gosta desse assunto aí de Apocalipse, estão vindo aí de outros episódios que a gente trouxe, então se prepara, galera, que vem chumba aí, vai ficar muito bom. Galera, olha só, estamos aqui com mais um convidado especial, se propôs participar aqui com a gente, o teólogo Marcos Moreira, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra, um prazer estar sentado nessa mesa aqui para a gente destrinchar alguns segredos aí, alguns mistérios do livro do Apocalipse, né? Que é um livro que traz muita curiosidade até para quem não é cristão nessa área, né? Pô, show de bola. Galera, ó, muito importante, antes de a gente continuar aqui o papo bem rápido, deixa o like, tá? Compartilha essa live. Se você não for inscrito do canal, chegou aqui, é muito importante que você se inscreva. A gente quer chegar na meta de 80 mil aí, inscritos. Então é importante pra caramba que você se inscreva. E deixa um comentário aí do que você vai achar, do que você vai gostar aí. Bota aí embaixo aí, que é muito importante pra gente também. Eu até perguntei a outra galera que chega aqui, quando a gente vai falar de Apocalipse, se esse assunto ele chega pra você ou se você, assim, pra um teólogo, ele chega com você fica com vontade de conhecer ele mais, ou se, cara, eu vou fazer teologia porque eu quero saber do Apocalipse. Como é que foi o seu caso ali? Então, a questão da teologia, principalmente quem faz bacharelado, igual eu fiz, o bacharel em teologia, ele raramente fala da Bíblia, né? Ele vai falar dos filósofos, vai falar do antropocentrismo, né? Que é o estudo do homem, pela visão do homem. Então, a faculdade de teologia, ela não te prepara para ser um grande mestre, né? Nos escritos do Apocalipse. Mas eu acredito que no final dos tempos, a tendência é muitas pessoas serem atraídas para os segredos desse livro. Então foi o meu caso, né? Desde 2017, 2018 mais ou menos, foi onde eu comecei a me aplicar de forma veemente aí aos escritos do Apocalipse, né? Entender esses mistérios, né? E a gente vive numa sociedade que todo mundo tem uma interpretação diferente a respeito do Apocalipse, e essa motivação que veio até mim foi justamente por causa disso. Eu via muita coisa, né? Eu via algumas vertentes que batiam com aquilo que eu já tinha aprendido, outras nem tanto. Então foi a hora que acredito que até o próprio Espírito Santo de Deus falou assim, cara, tá na hora de você mesmo estudar e ter uma experiência comigo dentro desse livro aí. Vamos lá. E foi a partir daí que até hoje eu tô nessa empreitada. Tem alguma orientação quando a pessoa vai estudar Apocalipse? Porque o pastor Douglas veio aqui, ele até comentou sobre a Bíblia, se é da católica, né? Que ele falou que ele teve um segmento da Bíblia católica, não tenho certeza, não vou lembrar agora. Mas tem essa que é a tradução de João, né? E tem Então, uma outra tradução que é da Igreja Católica, né? Na teologia ali, no bacharelado, vocês estudam qual? Então, eu decidi buscar essa Bíblia aqui, que é o que eu carrego para cima e para baixo, que é a King James 1611, né, que na minha concepção é onde chega mais perto, né, dos originais, né? Então, muita coisa que, como eu falei aqui nos bastidores, muita coisa que está embutida aqui nessa Bíblia, nessa tradução, não está embutida nessas traduções mais atuais, mais atualizadas. Então, o meu conselho é buscar sempre uma Bíblia que vai seguir os escritos originais, né? Justamente para a gente ter uma visão mais ampla, mas ao mesmo tempo mais assertiva com relação aos escritos desse livro. A gente já tá vivendo sinais, cara, do final dos tempos? Já, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Uma questão que muito se debate cara, esse é o sinal do final dos tempos, né? Mas quando começou o final dos tempos? Acho que essa é a grande questão. Porque se você for analisar a história da humanidade, desde a sua criação, sempre teve guerra. Sempre teve fome, miséria, né? Doenças, né? E um dia desses não, né? Tem alguns anos que eu não sou um cara que fujo de debate, mas nunca escondo a verdade. Um ateu, ele veio falar comigo, cara, isso aí é só um livro de história, cara, né? Não foi o próprio Deus que escreveu isso. Porque aí ele veio com esse argumento, cara, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve doenças, por que Jesus não voltou até agora? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta que muitos se fazem, né? Pô, meus pais, né, os meus avós já falavam que Jesus ia voltar e até agora não voltou, não vai acontecer nada. E a galera vai seguindo a sua vida do jeito que é. Sendo que o final dos tempos, ele é bíblico e ele está descrito quando ele começou. A palavra vai dizer lá em Joel 2:28,
né, o livro do profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito de Deus, né? E esse evento acontece no Novo Testamento, em Atos 2, que é quando Pedro, João, os discípulos de Jesus, mais 120 homens estavam reunidos num cenáculo. O cenáculo é a sala, o terceiro andar de uma casa, em específico, se eu não me engano, na casa do apóstolo Mateus. Eles estavam reunidos após a morte de Jesus, após Jesus ter ressuscitado e ter subido aos céus. A palavra vai dizer que eles estavam ali reunidos e veio um som, como de um vento impetuoso, entrou naquela casa e todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Aí entra aquela questão que a gente estava conversando aqui, né? O dom de línguas, né? Nesse texto aqui de Atos 2, não era o xerele, aquele negócio, né? Era mais a diversidade de idiomas. Porque quando esse evento ocorre, ele ocorre dentro de uma das festas de Jerusalém. Então, muitos judeus de várias nações, de várias tribos, né, carregando vários idiomas diferentes, estavam naquele lugar. Então, qual foi a ferramenta que o céu usou para que todos recebessem a mensagem de Jesus? Aqueles 120 homens falassem os idiomas de todas as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém naquela época. Então, para resumir, o final dos tempos começa em Atos 2, né, que é o cumprimento de Joel 2:28. Que fala que nos últimos dias teria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. Então, em Atos 2 ocorre esse derramamento, né, do Espírito Santo, e a partir dali o relógio do mundo começa a contar para o final dos tempos, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, o final dos tempos ele é bíblico e a gente já está vivendo ele desde Atos 2. Pô, interessante, porque desde que a gente se entende por gente, né, a gente escuta sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar. E assim, a gente ainda é novo, mas nossos pais também escutam isso há muito tempo. Muito tempo. Então, assim, será que... Quanto tempo ainda falta? Será que... Como é que é esse tempo, assim, vindo de Deus? Porque tem a questão que Deus pensa, tem um tempo diferente da gente. Sim, é o Cronos e o Kairos, né? Porque, assim, tragédia sempre acontece, né, cara? Sempre acontece. E a Bíblia diz que haveriam rumores de guerras, né? Mas ainda esse não seria o fim. Seria só o alerta, né? Mas no próprio livro do Apocalipse fala de guerras também, né? E que seria um prenúncio já da volta de Cristo. Mas com relação a quanto tempo falta, né? A Bíblia diz que nem os anjos sabem, né, quando será esse tempo, esse momento. E o próprio Jesus disse que o Filho de Deus viria como um ladrão. Sendo que eu tenho uma tese bem interessante, né? Que o ladrão, ele vem para quem não está preparado. Se você está preparado, você já espera a vinda dele. Então, eu acredito que Jesus, quando fala assim, que ele viria como um ladrão, era para quem não estava aguardando a sua vinda. Entende? Então, eu tenho certeza que eu não serei surpreendido com a ação de um ladrão vindo de repente, sem eu saber, né? Então, esse recado eu acredito muito, cara. Que Jesus estava alertando a quem estava escutando ele a respeito disso. Olha só, eu virei como um ladrão, mas para quem não está preparado, para quem já está preparado, cara, se separa, se consagra, se santifica, porque a qualquer momento eu posso chegar e você tem que estar preparado para subir comigo. Então, como eu falei, é muito difícil a gente dar uma resposta assertiva com relação à volta de Jesus, o dia, a hora, né, a data, que a Bíblia nem ela afirma. Fazer uma pergunta. A Bíblia também fala sobre trombetas, né? Que seriam Fala de soadas, tocadas. E essas trombetas todos iriam escutar? Não, até porque algumas já foram tocadas, né? Algumas já foram tocadas. Porque o que são as trombetas, os 7 selos? A gente vai entrar nesse contexto. O Apocalipse ele fala muito do número 7, né, cara? Usa muito essa questão da numerologia bíblica. O número 7, ao contrário do que muita gente pensa, não fala somente de perfeição, mas sim de totalidade, né, de completude, o fim de um ciclo e o início de outro. Então você vai ver 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, justamente indicando o fim de ciclos de eventos e o início de outros eventos. E as 7 trombetas, principalmente a sétima, ela se estende, cara.
Porque o livro do Apocalipse ele vem falando da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Quando chega na sétima, ele dá um espaçamento de tempo. E é algo muito interessante que eu, particularmente, eu ainda não consegui decifrar isso. A Bíblia fala que antes do sétimo anjo tocar a sétima trombeta, haverá meia hora de silêncio no céu. Que será o último julgamento, né? O último alerta. E parece que Deus segura o último toque da trombeta como uma última oportunidade para aqueles que ainda não se arrependeram virem a se arrepender e confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, né? Então, a gente já acredita que a sétima trombeta, todos que serão salvos vão ouvir. Quem não for salvo vai ficar perdido. Fugindo só um pouquinho aqui da Bíblia, né? Apesar da nossa conversa ser embasada nela, mas com relação ao arrebatamento, por exemplo, né? Que é o que as trombetas também anunciam. Hoje existe um projeto chamado Blue Beam, né? Que são projeções no céu que configuram, né? Hologramas, né? E a gente que lê as Sagradas Escrituras, parece que tudo se encaixa, né, cara? Porque você imagina o cenário. Várias pessoas, milhares de pessoas somem, cara. Qual seria a explicação mais plausível para um evento desses? Talvez uma abdução alienígena. Hoje, assim, eu não acredito, mas a mídia hoje tem uma forçação de barra para tu acreditar que existem vida em outros planetas. Né? Então, talvez essa seja uma teoria minha, particular. Né? Essa visão não representa a maioria dos teólogos, não representa a comunidade de teologia, mas é uma visão particular minha, que pode ser uma estratégia aí do governo do anticristo, tá? Para dar uma solução para esses desaparecimentos. Você acha que pode ser tipo uma conspiração? Assim, em torno também do cinema, Hollywood, porque igual tem algumas séries que as pessoas somem, depois elas retornam. Tem até aquela série conhecida, Manifest, né? Do avião, que a pessoa some e tal, e volta depois de vários anos. Então você acha que também tem uma conspiração assim por trás de um cinema e tal, tudo isso? Então, a empresa hollywoodiana, ela anuncia bastante nessas questões. Eu tinha até conversado com a minha esposa, que eu falei assim, cara, se a gente for olhar, por exemplo, o filme dos Vingadores, cara, se a gente for olhar o Thanos, cara, qual era o projeto do Thanos? Se for olhar, ele não é tão mal assim. A intenção dele é boa, cara. Ele vê que a população mundial já está ao extremo e isso está causando miséria, fome. Então, o que ele faz? Ele quer dizimar metade da população, né? Então, eu vejo que todos esses filmes têm um embasamento no Apocalipse. Então, ele fala, cara, vou... E uma das sentenças do Apocalipse é justamente dizimar metade da população. Se você for ver também, aí eu vou entrar já num assunto polêmico, nessa agenda de 2030 da ONU, que é da nova ordem mundial, você vai ver que é a dizimação da metade da população. Aí a gente entra, né, a questão do Covid, né, eu tenho um pouco de atenção ao citar essas coisas, porque soa como conspiração, né, cara? Mas, na verdade, tudo bate. Tudo bate. Como essa questão da dizimação da população mundial, entendeu? Então, acredito que a empresa hollywoodiana solta alguns gatilhos com relação ao final dos tempos, sim. Deixa eu falar, sobre a trombeta que você estava explicando, você disse que algumas já foram tocadas. Sim. Então, você acredita que quem foi salvo, ou quem, no caso, seria salvo, escutou isso daí? Então, a Bíblia diz que ninguém foi julgado ainda. Nem para o inferno, nem para o céu. Tá? Isso ainda não aconteceu. E o grande julgamento, né, que todo mundo fala muito, ele só vai acontecer em Apocalipse 20, cara. Né, lá no milênio. Porque como é que é separado o Apocalipse? Tem o arrebatamento da igreja, tem a segunda vinda de Cristo e tem o período milenar. Tá? O período milenar é onde todas as pessoas já foram julgadas, céu e inferno. Tá? E agora elas vão reinar com Cristo ou ficar condenadas no inferno. Essas pessoas que já foram mortas, elas serão representadas, né, pelos 144 mil, né, que representam toda a igreja, né?
Então você vai ver que, só esqueci o capítulo aqui, mas vai dizer dos 144 mil e o Cordeiro, né, onde essas 144 mil pessoas já estão com o Cordeiro, com Cristo. Porque o que eu acredito, cara? Qual é a minha vertente teológica, escatológica? É pré-tribulacionista. Acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não acredito, nem um pouco. Então, a partir depois do capítulo 4, você não vai ver mais a igreja na terra. A igreja você não vê mais na terra. Depois do capítulo 4, a igreja já está com o Senhor. E isso fica muito explícito no capítulo 19, por exemplo, onde a grande tribulação ainda não acabou, mas já tem as bodas do Cordeiro, né, que é a igreja, né, participando da grande ceia com o Cordeiro, e chega num determinado momento da ceia que Jesus fala, vamos descer agora. Aí é onde a igreja desce com Cristo. Aí eu peço uma licença até ao pastor Douglas, né, que esteve aqui, todo o respeito e admiração por ele. A igreja vem para guerrear contra o anticristo, contra as duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né, justamente para sentenciá-las. Né? Então, ela vem para guerrear juntamente com Cristo sobre aqueles que não aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Então Entendeu? você acredita naquela linha que tem Batalha da Margedon, tudo esse... Com certeza, com certeza. Né? Aí, como eu estava falando com o Lucas mais cedo, a gente, quando vai interpretar o livro do Apocalipse, cara, a gente não pode se limitar somente a ele. Tá? Porque se a gente só se limitar ao livro do Apocalipse, realmente vai ter informações que vão ficar, né, sem resposta, né? Questões vão ficar sem resposta. Mas a gente olhando o livro de Zacarias, por exemplo, Zacarias capítulo 14. Se você me perguntar, cara, Jesus realmente vai voltar e vai pisar em Israel? Vai. Zacarias 14 fala isso. Diz que ele pisará no Monte das Oliveiras com seu pé, se abrirá um vale, e ele entrará pela porta dourada, né, ou porta do Oriente, porta do caminho, né, a mesma porta, mas com vários nomes. E ali ele entrará e pelejará, né, contra o anticristo, as duas bestas. E essa questão de falar que Jesus ele volta e pisa no Monte das Oliveiras, isso é fantástico, cara. Isso é tão fantástico que até um Sudão, né, se eu não me engano é Sulamei, o nome dele, né? Há muito tempo atrás, se você for lá em Jerusalém, você vai ver que na frente dessa porta dourada tem um cemitério, né, muçulmano, cara. E por que esse cemitério ele foi feito justamente na frente da porta dourada? Porque esse Sudão, mesmo não pertencendo ao judaísmo, ao cristianismo, ele leu a Bíblia. E ele sabe muito bem que o Messias, ele é sacerdote e é rei. Como sacerdote, ele não pode ter contato com o morto. Então, na concepção dele, ele falou, cara, eu vou botar um cemitério aqui na frente dessa porta, onde a Bíblia diz que Jesus voltaria e o rei dos judeus não vai passar aqui. Essa profecia ela não vai se cumprir. Sendo que aí entra um mistério, né, cara? Zacarias 14 fala que quando ele pisa, abre-se um vale. Ou seja, quando Jesus ele vir e pisar e terá que entrar pela porta dourada, ele não vai ter contato com o morto. Justamente porque esse vale vai se abrir. E para quem conhece um pouquinho mais de história, vai saber que Israel foi destruída 17 vezes e reconstruída 18. Então, aqueles muros que estão ao redor da antiga Jerusalém, eles não são originais. A porta original de Jerusalém está alguns metros, né, debaixo da terra. Então, talvez por isso é que se abrirá um vale para que Jesus passe na porta original, né, dos muros de Jerusalém. Então, o que eu entendo com isso aqui é toda e qualquer tentativa do homem ou de qualquer que seja o governo de impedir profecias ou palavras do Senhor serão totalmente invalidadas aí. E a questão do terceiro templo, cara? Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Terceiro templo, cara, ele... Qualquer um pode jogar no YouTube, pode jogar aí no Google, e vai ver que os utensílios do templo já estão sendo preparados, né? Israel já abriu os cursos, né, para sacerdotes, justamente para ministrarem no terceiro templo. E tudo isso colabora aí com as profecias dos últimos tempos, né, cara? Não tem para onde fugir. E o terceiro templo é um sinal já da volta de Cristo, tá? Você tem uma ideia de como
Vai ser lá, porque tem um domínio do Estado Islâmico lá, né? Tem. Dentro dos muros da antiga cidade, eu tive a oportunidade de ir lá em 2022, né? Junto com a Bispa Érica. A gente vai ver que lá é muito dividido. Tem o lado dos judeus e o lado dos muçulmanos. Judeu, cristão não passa para outro lado. Não entra, na verdade, dentro daquela mesquita, né? Cúpula dourada. Não entra. Não entra. Ali é um monte muito disputado porque ele é um Monte Moriá, cara. Ele é um Monte Moriá. Né? A Bíblia chama de Monte Moriá. Foi onde, por exemplo, Abraão, ele foi sacrificar o seu filho, Isaac, né? Para cumprir, para estar debaixo de uma obediência a um comando do Senhor. E dentro dessa mesquita tem justamente a pedra que se acredita que foi onde Abraão foi sacrificar o seu filho. Então ali é um lugar, cara, muito simbólico, né? Mas a gente sabe, né, cara, que aquele terreno ali ele foi comprado há muitos, milhares de anos atrás por Israel, né? Mas tem uma profecia, cara, de Ezequiel 47, que fala que do trono de Deus sairia uma água, né? Um rio de vida, onde esse rio tocasse haveria vida. E onde é que o terceiro templo entra, né, nessa história toda? O anticristo ele virá, cara, e vai conceder a Israel a construção do terceiro templo. Israel não briga justamente por aquele outro pedaço, porque ele sabe exatamente a localização. A Porta Dourada, como eu mencionei anteriormente, ela tem que estar de frente para o templo. Ela tem que estar de frente. E é onde Israel vai construir o terceiro templo. Não haverá uma briga, não haverá uma rincha para a construção desse terceiro templo, porque a paz já vai estar selada, né? Então, tudo isso que eu tô dizendo aqui vai colaborar justamente para o terceiro templo ser construído e a volta de Cristo ser iminente. Eu vi até uma notícia recentemente que tem a questão da novilha, né? Uhum. É uma novilha diferente, né? Vermelha. Vermelha. Eu até Tá guardada 7 chaves lá. Então, eu vi uma notícia que a novilha que ela não nascia 3 mil anos. E agora, recentemente, alguns É um anos sinal. atrás, É um sinal. É tudo um sinal, cara. Aí por isso que eu tô te dizendo. Israel ele não pode ser descartado. Né? Porque tudo tá acontecendo lá, cara. E os sinais são. Mas você acha que tudo vai acontecer lá, literalmente? A volta de Jesus. É porque a Bíblia fala que todo olho verá, né? Sim, sim. Também a gente não dá pra gente ficar pensando como é que vai ser. Porque tem questão na internet também. Hoje a gente vê tudo. Hoje a gente tem olhos em todos os lugares. Sim. Mas você acha que vai acontecer lá? Vai acontecer lá. Jesus vai voltar então, lá. É o que eu tô te falando. Há uma diferença, né, na minha vertente teológica, tá? Tem muita gente que discorda. Existe o arrebatamento e tem a volta de Cristo. Muitos teólogos afirmam que é um evento só. Né? Não vai ter um arrebatamento invisível. Né? Todo mundo, tem gente que acha que vai ter a volta de Cristo e aí o pessoal sobe. Né? Eu já acredito diferente. Eu já acredito que vai ter o arrebatamento, esse desaparecimento, e após isso, né, depois dos 7 anos de grande tribulação, virá a volta do Senhor Jesus, tá? Junto com a igreja, né, para guerrear contra o anticristo e as duas bestas. Essa questão de todo olho verá tem sido muito debatido também, né? Porque se eu acredito que ele virá em Israel, como é que a gente aqui do Brasil, por exemplo, verá? Né? E eu concordo contigo, cara, nessa questão hoje. A gente vive num mundo virtual, né, cara? Onde eu consigo ver o que está acontecendo lá na faixa de Gaza agora, por exemplo. Não pode ser, pode não ser, né? Aí a gente entra em muitas hipóteses, né? Cara, a gente fala, mas o tamanho de Deus, né? Com certeza ele vai ser visto, vai ser um evento que vai expandir no céu. É muito difícil, né, da gente afirmar alguma coisa assim. Entendeu? Esse milênio é na Terra? Esse milênio é na Terra. Ele é após os 7 anos? Após os 7 anos. Porque a Bíblia diz que virá uma nova Jerusalém sobre a Terra. Né? Virá nova Jerusalém sobre a Terra. Então, esse período milenar, tá, é um período onde Cristo está falando, cara, é 1000 anos. Sendo que aí eu gosto muito de entrar nessa polêmica do tempo de Deus, né? O Cronos e o Kairos. Como, por exemplo, na carta da 2 Pedro, né? Vai dizer assim, no capítulo 3, um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia. Então a gente entra nesse embate.
Tá, então calma aí. O Senhor tá falando que é um ano milenar, de 1000 anos. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, um ano é como um dia, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E aí, como é que fica essa conta? Será que vai ser 1000 anos mesmo? Será que vai ser um ano só? Entendeu? Um dia? Então, não sei. É muito complicado, mas eu tenho certeza. Né? É a realidade. Esses 1000 anos, não teve julgamento ainda final, ou teve? Não, Não. não, não. Na verdade, o que a Bíblia diz? Vem o capítulo 19 e afirma pra gente o quê? Que as bodas do Cordeiro foram interrompidas, né? E ali Cristo vem com a sua igreja, com o seu exército para guerrear. Depois entra o capítulo 20, que fala exatamente dos 1000 anos. O capítulo 20 já vai falar das sentenças. Ó, os 1000 anos vem falando da derrota de Satanás, e aí sim, os mortos são julgados. Antes do período milenar ser estabelecido, fala da derrota de Satanás por completo, né? E fala justamente das sentenças, dos juízos, né? Dos mortos. O que eu acredito é o seguinte, o Sérgio Lucas, é que o julgamento final, ele só acontece depois do grande milênio. Porque o que a Bíblia diz? Que na entrada do ano milenar, Satanás será aprisionado por 1000 anos, que é justamente o período em que, né, vai ter esse reinado milenar. Então Satanás vai estar sendo aprisionado por 1000 anos. E depois desses 1000 anos ele será solto para guerrear contra a cidade de Jerusalém. Tá? Para guerrear contra ela. E vai tentar contra ela. Sendo que a Bíblia me afirma? Que quando Satanás for tentar guerrear, sairá fogo de Deus contra ele. E aí sim, condenará eternamente todos que estão com ele, Satanás e as duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Por que não fala que, não sei se é nessa passagem, que o dragão seria solto e que enganaria alguns? É isso aí. É isso aí mesmo, É isso né? aí. Então não faz sentido ele enganar alguns, sendo que alguns já foram julgados. Então, Né? então, por isso que eu tô te falando. Não haverá sentença antes do milênio. Não, do milênio. Né? O julgamento será depois. Entendeu? Assim, sei que vocês ainda não me perguntaram isso, né? Mas eu gostaria aqui de falar uma particularidade minha. Dentro do livro do Apocalipse tem algo que muita gente descarta, mas que para mim é a parte mais importante, cara, do Apocalipse para a igreja, que são as 7 cartas, cara. São as 7 cartas para as 7 igrejas. Cara, isso aqui é muito fantástico, porque como é que começa o livro do Apocalipse? É a revelação de Jesus, dada por Deus, né, para os seus servos. Então, o que isso me diz? Que o livro do Apocalipse é destinado para quem serve a Jesus, para quem serve a Deus. Pô, Marcos, mas eu, como não cristão, eu consigo ter acesso ao livro, com certeza. Né? Até agora sim, né? Vai ter uma época que a gente sabe que não vai ter mais. Mas até agora você tem. O problema é que o livro não foi destinado para quem não serve. Ele tem um destinatário. Né? Mas qualquer um pode ler. Então a igreja ela tem que entender que esse livro é pra gente que serve, é pra igreja. E eu vejo um perigo muito grande, cara, hoje no final dos tempos, que é onde não se vê muito mais se falando em Apocalipse nos púlpitos. Porque é uma mensagem que talvez assuste a galera, talvez pela sua incompreensibilidade, né, pela simbologia difícil de discernir, assusta, né, muito. Né, um dragão, uma mulher que vem do mar, montado numa besta, isso tudo assusta muito a galera, entendeu? Mas eu tenho certeza que com a interpretação correta, fica sanado e todo mundo vai ver que isso aqui é um alerta para você acordar e acertar os seus caminhos. E aí, o que são as 7 igrejas, cara, do Apocalipse? As 7 igrejas, elas realmente existiram? Ou é só uma linguagem figurativa que Jesus usa? Eu sigo a vertente teológica e escatológica que essas igrejas realmente existiram. Né? Principalmente a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que Jesus menciona, Paulo pregou nela. Né? Mas isso não quer dizer que não existiam outras igrejas naquela época. Existia a igreja de Colossos, existia a igreja de Tessalônica, existia a igreja de Corinto. Todas essas igrejas existiam na mesma época que foi escrita as 7 cartas. Mas como eu falei, por que Cristo escolhe somente 7?
justamente por causa da totalidade. Ou seja, a mensagem, o destino dessas cartas eram para essas igrejas que estavam na Ásia Menor, que hoje é na Turquia. Sendo que elas se limitam a essas igrejas? Não. Ou seja, é uma mensagem atemporal. É uma mensagem que se perpetua até a volta de Cristo. É uma mensagem que serviu para aquelas igrejas, para as igrejas até hoje e as igrejas que vão surgir até o final dos tempos. Sendo que dentro dessas 7 igrejas, cara, tem um mistério muito grande. Porque falam de 3 doutrinas, cara. E que eu queria fazer questão de externar aqui para todo mundo que está nos assistindo. Dentro dessas 7 cartas, Cristo menciona as 3 doutrinas. Eu chamo de doutrinas apocalípticas, né? Que é a doutrina dos Nicolaítas, as doutrinas de Balaão e a doutrina de Jezabel. Quem eram os Nicolaítas? Nicolaítas é uma vertente, né, do judaísmo, assim como as religiões de matriz africana, tem a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, né, e outras por aí fora. E dentro do cristianismo tem presbiteriano, Assembleia de Deus, no judaísmo também tem essas vertentes. Então a gente vai ver que os Nicolaítas são uma seita que fala assim, cara, hoje a gente vive da graça, mano. A gente não vive mais debaixo da lei. Você não precisa mais se sacrificar, você não precisa mais abrir mão para estar com Cristo. E essa, talvez essa doutrina, tenho certeza que os coaches vão me matar agora, mas eu acho que essa doutrina hoje, ela está disfarçada do projeto coach dentro das igrejas. E fala assim, você pode, cara, você consegue, né? Você tem potencial, tá tudo aí dentro, cara. Você não precisa, não depende de ninguém. Cara, nem Cristo fez as coisas sozinho aqui na Terra. Ele contou com os 12 junto com ele, entendeu? Então, essa doutrina dos Nicolaítas, ela te abstém dessa questão de depender de Deus, da graça, né? E fala, não, você pode fazer o que você quiser, que não tem mais condenação sobre você. Tá tudo certo, já foi tudo pago na cruz do Calvário. E não é bem assim, né? Outra doutrina é a doutrina de Balaão. Cara, essa vai pegar muita gente, cara. Porque quem foi Balaão? A gente tem que analisar a história. Balaão foi um profeta, cara. Balaão era homem de Deus, cara. Tinha os dons, interpretava a língua aí, ó. Entendeu? Tinha os dons, mas ele se corrompeu por causa do dinheiro, cara. Foi um profeta que se corrompeu por dinheiro, por ganância. Um rei chamado Balaque, né, que era inimigo do povo de Israel. Ele chega assim, ó, conheço tua fama, cara. Tu é poderoso. Então vamos fazer um trato aqui, eu vou te dar tudo isso aqui, mas tu tem que amaldiçoar o povo de Israel. Por algumas tentativas, Balaão tentou, e Deus falou assim, cara, não tem como você amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Não tem como. Então Balaão entendeu que espiritualmente não dava para derrubar o povo de Deus, mano. Então, sabiamente, né, e ele não querendo perder a sua recompensa, o que ele faz? Vou introduzir as mulheres dentro do povo e vai cair todo mundo. E não foi diferente, cara. Não foi diferente. Então, eu entendo, cara, que nos últimos tempos se fala muito de guerra espiritual, né? Batalha espiritual, né? E isso é verdade, não negligencio isso. Mas eu acho que a gente gosta muito de espiritualizar coisas que são terrenas, cara. Então a gente fala assim, uma mulher me deu um mole e eu caí. Aí o pessoal fala, foi a pombagira. Não, cara, foi tua falta de caráter, velho. Foi tua falta de caráter. Não foi a pombagira, não foi o Zé Pilintra, foi você que é corrompido mesmo. Então, nesse contexto da doutrina de Balaão, é o seguinte, são profetas, são pastores que se corrompem por causa da ganância e intencionalmente ou não fazem o povo de Deus pecar. Então, aqui a gente já citou 2 doutrinas do final dos tempos, que são alertas pra gente ficar ligado. E a gente vê isso. Hoje tem pastor do Pix. Tem a pastora lá também. Porra, a pastora toda malhada, só tira foto de biquíni. Qual é o nome dela? Vou te mostrar. Tem que ver pastora, filho. Tem que ver. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, é o cara que prega por dinheiro. Eu sou um cara que nunca preguei, nunca vou pregar por dinheiro, cara. Tem igreja que a gente tira do nosso bolso pra ir e é isso, porque o importante é isso aqui, cara. É isso aqui, não é o dinheiro que a gente vai receber. Isso não me isenta de receber ofertas, né, do pastor da igreja, que sempre nos abençoa, ou com combustível, né, enfim, mas a gente nunca cobra. E a terceira e última, mas não menos importante, é a doutrina de Jezabel, cara. Essa, pra mim, é surreal. Porque quem foi Jezabel?
Jezabel foi uma rainha que foi introduzida dentro de Israel. É, em que cenário? O rei Acabe, cara, ele precisava de uma aliança de poderio bélico, né, para lutar contra os povos inimigos de Israel. Então, o que ele faz? Ele faz uma aliança com o rei de Tiro, que tinha sua filha Jezabel. Aí, o que ele faz? Casa sua filha com ele. Sendo que, humanamente dizendo... Pastor, doideira. Humanamente dizendo, o rei Acabe fez uma jogada de mestre, cara. O que ele fez? Cara, aumentei meu poderio bélico aqui, meu. Agora ninguém vai me vencer. Sendo que mal sabia ele que ele estava importando para dentro de Israel uma mensageira de Satanás, cara. Que introduziu dentro dos templos do Senhor o quê? Imagens idólatras do deus pagão Baal, né, que era o deus não só da fertilidade, mas o deus da promiscuidade, né, que você vai ver na Bíblia Sagrada que os cultos a esse deus eram feitos a partir de orgias, né, devassidão. Tem gente que ia gostar disso aí, né, mas totalmente repugnante aos olhos do Senhor. E o maior poder dessa mulher era a manipulação, cara. Era o poder de manipular, né, e é o que a gente vê muito hoje. Se eu falo pra você, Sérgio, não pode fazer tatuagem não, cara. Mas eu não te apresento nenhum embasamento bíblico, eu tô te manipulando. Vai chegar lá na frente, tu vai falar, cara, pô, eu não fiz tatuagem até hoje, mas até agora não encontrei razões pra não fazer. Isso é uma manipulação. Eu consigo manipular a tua vontade em prol daquilo que eu quero. Mas algo muito mais forte do que isso, cara, era que ela matava os profetas do Senhor. Né? Um deles, que é muito famoso, é o Elias. Né? Ela ameaça cortar a cabeça dele fora. E o que eu acho engraçado é que o cara tinha acabado de orar a Deus, caiu fogo do céu, caraca. Aí a Bíblia fala que ele mata 850 profetas de Baal, né? Se não me engano era 400 de Aserá e 450 de Baal. Sendo que através de uma palavra dessa mulher, o cara se esconde numa caverna, cara, e começa a pedir a morte dele. Era uma influência satânica muito forte em cima dessa mulher. Então, o que eu vejo hoje, cara, talvez algumas pessoas não entendam a minha terminologia, mas é um espírito, uma doutrina que vai tentando calar a voz profética da igreja. O que seria a voz profética? É porque os profetas falam? Não, profético fala de futuro, fala de destino. Então, quando você chama alguém de profeta, esse cara, essa pessoa, essa mulher, ele tem que importar uma revelação de Deus para a igreja ou para uma nação a respeito do futuro. Seja uma sentença, seja uma bênção, seja um aconselhamento, uma exortação. E é isso que Satanás não quer. Justamente que a igreja se atente ao que Cristo está falando. Então, dentro dessas 3 doutrinas apocalípticas, talvez a de Jezabel seja mais presente agora, mais forte, que está tentando calar a voz profética da igreja. Entendeu? Pô, show de bola. Essa questão da grande tribulação, cara. Como é que serão esses dias, cara? A gente tem o anticristo. Você já tem uma ideia de quem possa ser esse anticristo? Ah, cara, várias hipóteses, né, Ele cara? já tá vivo? Então, acredito que já. Acredito que já. E é uma pessoa específica. Sim. Essa questão de tem que ser judeu é verdade isso? Culturalmente, sim. Culturalmente, sim. tem que Por ser. quê? Ele tem que convencer o povo de Israel, ele tem que enganar os escolhidos. Ele tem que enganar. E ele que vai fazer essa intermediação, né, da construção do terceiro templo. Então ele tem que estar muito assim com Israel, cara. Ele tem que estar. Sim, uma das minhas assim, que eu acredito muito é o irmão do Donald Trump. Cunhado, né? Perdão. Aquele branquinho. Esqueci o nome dele, sei o que você tá falando. O cara é totalmente fluente na ONU, tudo, cara. Tipo assim, o cara é surreal. Né? Tem que ser um cara novo, né? Sim, eu falo novo que eu digo com vigor. Porque Porque é um cara que vai ser bem relacionado, não pode ser um cara já... Então, Lucas, seja um cara final de vida que eu tenho que deixar claro pra gente, que o pessoal que tá assistindo, até pra não me massacrarem, né? O que acontece? A Bíblia não diz, cara. Não diz. Então, tudo que eu for falar aqui não passa apenas de especulações, né? Sem embasamento bíblico. Não tem, a Bíblia não diz, é um homem que vai fazer isso e aquilo. Não diz. Mas se a gente for ler Ezequiel 38 e 39, aí vai falar da guerra de Gog e Magog, cara. E vai falar que Gog é esse cara aí mesmo.
Esse cara aí mesmo. Vai Ele falar... tá costurando um acordo diário de não sei o quê. Tá costurando um acordo de paz. O cara é influente. Ele é bem influente. O cara é influente, entendeu? Então, assim, fala da guerra de Gog e Magog. Gog é um homem. E se a gente for analisar esse texto de Ezequiel 38 e 39, cita nome de países que já foram trocados, né? Para mais atualizados. Você vai ver Rússia. Você vai ver Egito. Você vai ver Irã. Né? Então tá tudo ali, aliançado. Né? Você vê, a Rússia hoje financia Hamas, financia Hezbollah. Tá tudo por trás, cara. Né? Tudo por trás. Então a Bíblia é bem assertiva. Agora, se for me perguntar quem é o anticristo, não vai passar de especulação, tá? Porque a Bíblia não anuncia. Mas ela fala de um governo totalmente autoritário e que tem alianças de vários países do mundo. E esse cara é judeu? Ele é. Tem sangue judeu. Linhagem. Tem linhagem judia. Eu tento Judaica. acreditar um pouco nessa linha teológica, porque porque você vê os judeus, né, cara? Os judeus ainda esperam o Messias. Espera o Faz Messias. total sentido. Faz sentido ser anticristo. Faz total sentido o anticristo vir com uma pessoa específica. Espera. Fala-se Faz muito total por sentido. exemplo, do Elon Musk, né? A gente brincou aqui no início, mas fala muito do Elon Musk, por exemplo. Cara, eu acredito que todos esses caras, cara, que estão patrocinando esses eventos, eles são como João Batista, precursores do caminho, né, para a vinda. João Batista foi quem preparou o caminho para a vinda de Jesus. Acredito que esses caras não estão fazendo diferente. Paulo Zuckerberg também. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses caras não estão fazendo diferente, cara. Estão seguindo esse preparado caminho aí para apresentação deles. Você vê que o cenário mundial hoje se encaminha para isso. E essa demonização de Israel, isso é intencional, pô. Isso é intencional. Você vê, cara, os caras estão sendo atacados. Mulheres deles estão sendo sequestradas, né, estupradas, ameaçadas. E ainda estão saindo como errados na história, né? Uma parte, né, da população mundial ainda defende o Hamas. Então isso faz todo sentido, porque hoje já tem, por exemplo, estradas que ligam China, Coreia até Israel, pô. Hoje já tem. Porque no alto você não consegue arrebentar com Israel. Você não consegue. Você tá vendo aí várias tentativas e você não consegue, mas pela estrada você vai conseguir. Eu estive lá em Israel em 2022, como eu falei, e fui no Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem uma visão clara do Vale do Armagedon, que é chamado de Vale de Meguido, né? Clara. E dentro desse vale, eu acho que quase não é divulgado, mas se você buscar, provavelmente você vai achar, Israel tem uma base subterrânea. Né? Enquanto a gente estava lá, a gente ouvia o barulho dos caças, cara. É uma parte da terra que se abre e você não vê. Você não vê. É muito rápido. Então é uma base da aeronáutica de forma subterrânea. Entende? Então, quando eu fiquei olhando ali, eu falei, cara, já tem estradas ligando a esse lugar aqui, cara. Já tem estradas ligando. E por que muita gente não entende a questão do apocalipse, que eu falei no início, a questão da simbologia, né? Vamos lá, você imagina. Alguém dos anos, sei lá, 90, cara. Se ela visse... Bem 90, vamos lá, 1900, por exemplo. Vamos lá. Se eu falasse de um aparelho celular, como é que ela descreveria isso que viria a acontecer há muitos e muitos anos depois para alguém de agora? Como é que ela explicaria para alguém de 1900 o que era um celular? Ela ia se embasar naquilo que ela conhece. Talvez ela falasse, é uma pedra que você consegue falar com alguém. Exatamente. Então, o apóstolo João, ele vê coisas que estão muito além do seu tempo. Por exemplo, dentro da grande tribulação, no capítulo 5 de Apocalipse, que fala já do rompimento dos 7 selos, né? E aí cada rompimento do selo vai se acontecendo alguma coisa. Fala-se de uma grande guerra química, né? Porque ele vai falar assim, eu vi gafanhotos, cara. Gafanhotos que tinham coroas, tinham caras de leão. Eu vi escorpiões e as suas caudas, né, eram de ferro. Ele tá falando de que isso aí? Os gafanhotos são os helicópteros.
né? E ele fala do barulho das suas asas, que eram como milhares de cavalos. Tu, 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 tu. Exatamente. Então, como é que ele descreve um helicóptero para o pessoal de mais de 2000 anos atrás? Exatamente assim. Aí ele fala dos escorpiões que as suas caudas feriam, mas não matavam. Aí eu falo das guerras químicas, né? Porque ele fala assim, as pessoas iam ansiar pela morte, mas não iam conseguir. A dor vai ser tão grande, tão imensa, que elas vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Porque ao ser lançado todas essas bombas, né, químicas, cara, isso vai causar doenças de pele, sufocamento, por exemplo. E as pessoas não vão morrer, cara. Não vão morrer. Então, eu acredito que dentro da grande tribulação, que foi a pergunta, Sim. vai ter um cenário extremamente, cara, terrível. Extremamente terrível. Eu não pergunto também, a marca da besta, você acredita que ela é algo físico ou algum selo O espiritual? 666, né? Não, um selo espiritual ou é uma marca física mesmo? Então, que fala do 666, cara? Que é a marca, né? Muito se debate sobre isso, né? Fala que... Porque o texto fala o quê? Quem receber a marca, o nome ou o número. Ou seja, são 3 coisas no texto. Tem a marca, tem o nome e tem o número. Então, 666 não é o nome, é o número. Tá falando o número 666, não o nome 666. Tá? E como é que a gente entende isso aí? Vocês já viram aquele energético Monster? Já. Muita gente fala, caraca, várias ideias. Fala assim, o número da besta é o 666. Não, é o 666. Que no alfabeto hebraico nem existe. Nem existe. Se eu não me engano, vai até o número 400. É o alfabeto hebraico. Mas o número 666, 666 não existe. Que muita gente fala desse, vamos supor, desse energético, por exemplo. Pode falar aqui ou não? Pode. Que vem as 3 garras do monstro, né? E depois, se vocês puderem botar no corte, vocês vão ver. A letra Vav, né, do alfabeto hebraico, é o número 6. Que é igualzinho o símbolo. Aí fala, aí, tá vendo? É o símbolo da besta no energético, o 666. Sendo que, gente, não é o 666, é 666. Então não faz sentido. O número 666 não é representado pela letra Vav do alfabeto hebraico. Não é. Não tem. Então, o que seria a marca, o número, o nome da besta? É difícil, cara, como eu falei, concluir, acertar o que é, né? O pastor Douglas veio aqui, pô, fiquei apaixonado na explicação dele, né? Sobre o governo de César, né? Nero Kaiser, né? Fantástica explicação. Porque, como ele, eu também não vou dizer aqui para vocês o que é. Se é um chip, que muita gente fala que é o chip, né? Fala que é na fronte, que a Bíblia diz que receberá a marca da besta na fronte da testa ou na mão direita. Mas se eu for olhar para um lado espiritual, a mente fala de pensamento, de sentimento, né? E mãos fala de obras na Bíblia Sagrada. Então, talvez seja o comportamento, pecado. Pecado seja a marca da besta, na minha opinião. Como ela fala de mente, né, testa e mão, eu falo, cara, todo aquele que tiver já a sua mente corrompida com pecado, e todo aquele que tiver obras também que não sejam puras, nem santas, né, nem limpas pela santidade do Senhor, esse é o que vai receber a marca da besta, esse que vai ser selado pela marca da besta. Então, eu acredito que não seja nada físico. Material. Apesar de que, né, essas atualizações, né, tecnológicas nos dê essa seguinte interpretação, mas acredito Eu acho que não. vai ser. Eu acho que é o seguinte, não sou nenhum teólogo não, mas Satanás ele sempre tenta copiar a Deus e nos seus atributos. Por exemplo, a questão de Deus ser onipresente. Ele nunca vai ser onipresente, mas se ele cria um sistema de vigilância global, ele se torna onipresente, entendeu? Então, assim, onisciência. Ele não é onisciência. Mas se ele colocar um chip na mente do ser humano e passar, ele se torna. Então, eu acredito que vai ser dessa maneira. Vai ser realmente algo literal. Tu vê que o chip do Elon Musk, e na série do Black Mirror, já assistiu? Já assistiu? Você vê que tem um chip que registra o que a pessoa tá enxergando ali e tudo mais.
vai para uma base de dados, aí tem toda uma questão que a série mostra. Então, se esse chip, igual está sendo desenvolvido, Uhum. for adicionado ao ser humano, de uma certa forma, também é um controle. É uma onisciência. Hoje, basicamente, Sérgio, você não precisa nem desse chip para você ser visto ou controlado, né? Você pode ver, quando você comprou esse seu telefone, aí você tem que permitir algumas coisas. Tem que permitir acesso à câmera, acesso a microfone, né? Então a gente está conversando aqui sobre o Apocalipse, eu duvido que não vai aparecer algo do Apocalipse no Google, no Facebook, no Instagram, Certamente. né? Então, assim, eu acho que nem precisa chegar nesse nível de implantar algo dentro de você. É claro que hoje a humanidade caminha para isso, para acessibilidade, né? A gente usava moeda, passou a ser papel, nota. Depois passou o cartão. O do cartão passou para aproximação. Aí já não precisa mais do cartão, agora é só o celular. Chip é somente, na minha concepção, é somente o próximo passo para encurtar esse espaço. É claro, isso com certeza pode estar atrelado ao controle desse governo do anticristo. Com certeza, é muito mais fácil de controlar o que você compra, como você gasta. E a Bíblia diz que no final dos tempos tudo será medido, cara. Uma família vai comprar um pão, por exemplo, um dia de trabalho. Então tudo será bem medido, cara. Então isso talvez ajude, né, no controle desse governo, né, de saber o que você está comprando, o quanto você está gastando. Eu acho que tudo isso, tanto a onisciência quanto a onipresença e a onipotência, de certo modo, terá meios criados para poder simular esses atributos que são só Deus. Vamos Concordo. supor, a onipotência. Se você cria, igual você falou desse projeto, se você cria simulações, você consegue manipular o tempo, de uma certa forma, de fazer chover num local, ou então de fazer o local ficar mais frio ou mais quente. É um certo modo também uma onipotência. Claro que não é comparado a Deus, mas para nós seres humanos, passa a ser. Passa a Entendeu? ser. Então eu acho que vai ser dessa maneira. Acho que vai ser um controle de uma forma que todos esses 3 atributos vai parecer que Satanás vai ter também. No Certo. caso, o anticristo. Concordo. Minha opinião, eu penso dessa forma. Você acredita, cara, que esses caras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, esses caras que geram a tecnologia hoje, né, praticamente, estão no alto nível aí, eles vão conseguir atingir esses planos deles, cara, milaborantes? Porque o que eu falo? Vou dar um exemplo. A gente está caminhando, sociedade, não a curto prazo, eu acredito, mas até médio prazo, para um certo nível social, quem tem mais dinheiro, não morrer. Vou dar um exemplo. A gente acredita, eu particularmente acredito, opinião, tá? Nada de informação. Eu acredito que já tenha cura de diversas doenças, como câncer. Eu acredito que já tenha a cura da AIDS. Eu acredito que já tenha essas curas de doenças, essa possibilidade. E tem várias matérias de ser humano tentando reduzir a idade, essas coisas. Então, assim, a gente tá caminhando e quanto mais a tecnologia vai avançando, mais as coisas vão encurtando, o tempo vai encurtando para eles chegarem no resultado que eles querem. Você acredita que, exemplo, o ser humano não morrer, que é um plano, possa acontecer antes da vinda de Jesus? Então, é uma boa pergunta, cara. Assim, eu falo que eu sou especialista, né, aqui no livro do Apocalipse, mas se tratando dos últimos tempos, cara, é quase inevitável, né, a gente fugir dessas questões, né? Então, como eu falei, tudo passa de hipóteses, né, de suposições. Mas ao decorrer do que está acontecendo no mundo, cara, e eles têm poder para isso, o Elon Musk já tá criando robôs, né, humanoides, né, cara? Então, os caras estão conseguindo fazer um milagre aí, cara, entendeu? Eu vi até, não sei se é fake news, mas teve até um robô que teve vontade própria e atacou os caras, Os caras entendeu? falam isso, divulgar. Entendeu? Atacaram os caras, então, né, creio que pode acontecer, entendeu? Cara, desde que todos esses planos do homem não interfiram no que está escrito aqui, vai acontecer. Se ameaçar interferir, mudar, pode ser que seja aniquilado, mas, né, eu creio que eles podem conseguir tudo isso aí. Né? Ô Marcos, falar algo aqui. Nosso canal, o que a galera, um dos conteúdos assim, gospel sobre Apocalipse, que a galera mais assiste e mais debate é sobre as 2 testemunhas. A galera debate pra caramba lá, até porque nós já trouxemos alguns pastores aqui, cada um tem uma interpretação. Sim. A interpretação que eu aprendi quando eu frequentava a igreja era de Elias e Moisés.
eu nunca entendi o porquê desses dois. Porque falavam que eles tinham sido arrebatados, sendo que a Bíblia também fala de Enoque. Primeiro arrebatado é Enoque. Então não sei por que especificamente tinha que ser Moisés e Elias. Vamos... Você acredita em qual linha? Então, vamos para a Bíblia, né? Essas vertentes de explicação, cara, Moisés e Elias, eu já quebro Moisés aí. Moisés já morreu. Morreu no alto do Monte Nebo. Tive lá, também na Jordânia. A grande questão é que a Bíblia fala que o Senhor escondeu o corpo de Moisés, né, cara? Então, se interpreta que, cara, então Moisés não morreu. Não, ele morreu. Tá morto. Tá morto. Só abrir um parênteses, por que Deus decide esconder o corpo de Moisés? Eu vou voltar na questão das duas testemunhas. Mas justamente por causa disso. Satanás sabia que se ele pega um grande profeta, o libertador de Israel, e usa do corpo dele, certamente ia corromper Israel inteira, cara. Todo mundo ia fazer o que esse cara tá falando. Entendeu? Mas, voltando à questão das duas testemunhas, certamente Moisés não é. Tá? Eu acredito mais na vertente de Enoque e Elias. Tá? E muito se falava, Moisés representa os profetas. A lei, por exemplo, na verdade. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então é a junção da lei e dos profetas. Como eu falei, Moisés, para mim, já caiu por terra. Enoque, que é o que a Bíblia diz que ele não morreu. Se eu não me engano, são 4 ou 3 versículos que falam de Enoque na Bíblia. Bem breve. Entendeu? Andou com Deus e foi com Deus. Exatamente. Entendeu? Acabou. Andou com Deus, viveu com Deus, amém, mano. Exatamente. Entendeu? Foi arrebatado. Assim, aí tem até um livro apócrifo, tá? Que é o livro de Enoque. Tá? Eu não aconselho ninguém ler se não estiver firmado nisso aqui, cara, na Bíblia Sagrada, porque é uma viagem legal, cara. O livro de Enoque? Entendeu? Ele fala justamente que os anjos que caíram foram 200 anjos. Esses anjos eram governantes lá no céu e ensinaram todas as paradas erradas pra galera aqui na Terra. Fazer arma, né? E aí usam do texto em que diz que os filhos de Deus, né, simbolizando os anjos, que desceram e coabitaram com as mulheres dos homens, eram esses anjos, né? Os nefilins, né? Então, né? Mas aí um livro muito louco. Muito louco, né? Não digo que é mentira, porque fala de uma experiência pessoal de Enoque, entendeu? Então, por isso que ele não é introduzido na Bíblia, porque é uma concepção de Enoque, nada inspirado por Deus, segundo, né, o Lutero, né, os protestantes. Então, ela não é introduzida aqui. Agora, vamos falar das duas testemunhas, né, que é a grande questão. Por que surge essa dúvida de Moisés ainda? Pelos feitos que eles vão fazer nos últimos tempos, que se assemelha muito ao que Elias e Moisés fizeram. Aqui a Bíblia vai dizer, no capítulo 11, e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E o anjo que estava em pé disse, levanta e mede o templo de Deus, e o altar e os que adoraram. Isso aqui vai falar da medida do templo. Mas aqui vai falar das duas testemunhas também, que vai dizer aqui, e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de pano. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Quem fez isso aqui? Elias. Elias falou, não vai chover sobre Samaria durante um período de tempo. E não choveu. Não choveu. Então aqui a gente, nessas vertentes teológicas, interpretativas, a gente já fala, isso aqui é Elias, cara. Isso aqui é Elias. Aí continuando. E tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue. Cara, quem fez isso aqui? Transformou as águas em sangue. Moisés. Verdade. Moisés. E vai continuar dizendo, de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem. Quem fez isso aqui? Moisés, no Egito. Enviou pragas. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo, sem fundo, fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Então isso aqui, cara, fala justamente da grande tribulação. A besta já vai estar aqui. É o anticristo.
A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né? Que fala do anticristo e do falso profeta. Fala que ele já estará operando aqui, já vai estar operando, né? E essas duas testemunhas, a missão delas é pregar o evangelho e fazer os feitos durante esse período. Quem são, Marcos, na sua concepção? Enoque e Elias, pelo fato deles não terem morrido. Sim. Moisés, para mim, não é. Não é. Eu vi a explicação também do convidado anterior, falando a respeito do Apocalipse, que fala, né, que ele fala que representaria a igreja, né? Sim. Sendo que, como eu falei, para mim, a igreja já não vai estar mais aqui no Apocalipse. Não vai estar mais. Né? A igreja ela já some em Apocalipse 4, na minha opinião. Tá? Ela já some em Apocalipse 4. E a gente vai ver que as duas testemunhas elas vão pregar junto com os 144 mil, né, durante a grande tribulação. Sendo que a diferença das duas testemunhas para os 144 mil é que os 144 mil eles serão selados por Deus. E nenhum mal poderá vir sobre eles. As duas testemunhas não. As duas testemunhas falam que eles morrem. Os 144 mil são pessoas que não acreditavam no retorno de Jesus e depois se arrependem? Ou são pessoas que acreditavam, mas por algum motivo elas continuam aqui? Então, excelente pergunta, cara. Como eu falei, existem várias vertentes teológicas e escatológicas. Sempre vou afirmar isso aqui. Para não dizer que eu tô decretando aqui, não sou dono da verdade, cara. O que a Bíblia fala a respeito dos 144 mil? Fala, são 12 mil de cada tribo. A Bíblia fala isso, 12 mil de cada tribo. Agora, eu não posso interpretar também o livro do Apocalipse como ele sendo 100% literal. Ainda mais tratando da numerologia. Entendeu? Então, quando fala de 144 mil e a Bíblia especifica 12 mil de cada tribo de Israel, eu posso ter uma interpretação dizendo o seguinte: os 144 mil serão o povo de Deus em geral. Que não foi arrebatado. Que não foi arrebatado, que se converteu, né, durante a grande tribulação, né, e foi selado ali por Deus, né, como eu também tenho a vertente que diz que eles são realmente os judeus separados para pregar o evangelho. Né, os judeus que viram Jesus, né, lá e tal, e se converteram. Pode ser os judeus que, quando viram que o povo foi arrebatado, e agora reconhece que Jesus era o Messias e são os 144. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acredito em qual vertente, cara. Eu acredito que são um povo específico, selado por Deus, obrigado. Selado por Deus para pregar o evangelho. Quem são? Não afirmo que são os judeus, não, cara. E as duas testemunhas, no caso, elas... Como é que vai... Porque, no caso, você pensa que é Elias e Enoque. Sim. Aí é trago de volta pra terra? Ou são pessoas... Bom ponto, cara. Excelente ponto. Quanto tempo passou até esses caras, né, da época deles até aqui, cara? Como é que os caras vão se colocar nesse contexto? Tá entendendo? Aí eu retorno lá no início da nossa conversa, quando eu falei que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Qual é a idade da Terra hoje? 5.700 e pau. Para Deus, talvez 5 dias só. Teoria. A Bíblia não afirma isso, teoria. O que a Bíblia diz, o que uma teoria fala é que eles se alimentam da árvore da vida. As duas testemunhas. E se mantém aí, né, até hoje. Porque também acredito que o Jardim do Éden é aqui na Terra. Né? Porque a Bíblia dá algumas referências, fala dos 4 rios, né, que vêm do Jardim do Éden, né? Rio Eufrates, Tigres. Então é aqui na Terra. Então acredito que esses caras estão aqui na Terra, mano. Isso que eu ia perguntar. Se você acredita que eles estão na Terra. Porque no céu não entra carne. Faz sentido. No céu não entra Porque carne. também tem... Até o Matheus veio aqui e explicou. Até foi um corte que a gente soltou recentemente sobre... O arrebatamento tem 4 tipos de arrebatamento. Essa é mais a linha dele mesmo. Sim, né? então, aí ele explicou, então, dá a entender também que possa ser o arrebatamento, assim, uma opinião também, o arrebatamento que a Bíblia está citando possa ser um desses tipos de arrebatamento, não que seja um que vá diretamente para o céu,
Pode ser um arrebatamento que vai para o Jardim do Éden, lá ele andou com Deus, não sei. Pode ser. Posso estar viajando aqui, mas Então, é eu, uma linha de interpretação. eu já não acredito nessa, né? Porque eu conheço muito pouco, tá? Desses arrebatamentos que o Mateus, que é líder da libertação lá da igreja, ele aborda, porque fala de arrebatamento de sentidos, por exemplo, né? De visão. Ah, eu tô aqui com vocês, mas eu tô vendo outra coisa em outro lugar. Espiritual. Ou o meu espírito foi arrebatado para algum lugar diferente. Também existe o arrebatamento físico, a Bíblia cita. Ele cita sobre isso também. A Bíblia cita isso aí, né? De você ser transladado, né? Você sai daqui, eu vou para lá, né? Isso existe. Foi Filemon, não foi que foi transladado? Ele citou alguma coisa sobre isso, não sei se foi. Essa como eu falei, é mais da área dele mesmo, né? E, enfim, o que eu acredito é no arrebatamento da igreja, o arrebatamento, Sim. né? A alma e o espírito. Acabou, mano. Entendeu? Foi. Agora, cara, na questão das duas testemunhas, no céu, como eu falei, não entra carne. Não entra carne, então eles não estão no céu. Pô, interessante esse pensamento, porque ninguém falou disso ainda, tá vendo? Todo dia a gente aprende aqui. Não, claro que tudo é especulação, mas Mas é interessante, mas tem uma... Porque, cara, é muito irreal você pensar que eles vão se colocar nesse contexto, entender tudo que tá acontecendo. Não tem como, Não tem impossível. como. Internet, não tem como. Exatamente. E talvez por isso que eu acredito que elas sejam incorruptíveis. Porque você pega um cara da roça, cara, do interior, né? Você traz ele pra cidade, o cara não vai se modificar. Não, ele vai lutar contra aquilo. Não, mano. Não é isso. Então, passando nessa teoria de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, acreditando que lá para eles, né? Que o Jardim do Éden nada mais é do que um lugar separado na presença de Deus. Então o tempo lá pode ser diferente. Então eu acredito que, até porque Adão já nasceu adulto lá, né? Adão já nasceu adulto, então o tempo lá para mim já é diferente. Nem vamos entrar nessa questão se Adão tinha umbigo, né? Nem vamos entrar nesse negócio aí. Mas para mim o tempo passa diferente nesse local, cara. E ali eles também, como se o tempo não tivesse passado como para nós aqui. Então, a Bíblia fala das vestes dele. Esse saco de pano, que algumas pessoas não entendem, fazia parte de um ritual de arrependimento, né? O povo, quando pecava, quando tocava na ira de Deus, né, através dos seus pecados, eles queriam demonstrar para o Senhor arrependimento. O que eles faziam? Eles se vestiam de sacos de pano, como é o caso aqui, e jogavam cinzas do altar sobre eles, mostrando arrependimento. E que cinzas eram essas? Eram cinzas do altar de holocausto, de sacrifício, onde eles queimavam ofertas para perdão dos seus pecados. Então eles pegavam essas cinzas e jogavam sobre si, mostrando para o Senhor, externando para todos os homens também, que eles estavam arrependidos. No livro de Joel você vai ver que esse tipo de prática ela começa a se arrebentar. Por quê? Deus fala assim, eu não quero mais vestes rasgadas, né? Porque eles se rasgavam. Agora eu quero corações quebrantados. Então, Cristo não quer mais uma exposição de arrependimento, né? Que eu quero mostrar para você que eu estou arrependido dos meus pecados. Agora Cristo fala, eu quero que vocês se rasguem aqui por dentro, não mais por fora. Então, só para o entendimento dessa questão das vestes deles, né? Do comportamento deles, serão 2 homens incorruptíveis que saberão, entenderão, porque a Bíblia fala que eles serão enviados pelo Senhor. Então eu acredito que o Senhor vai anunciar, agora vocês vão para fazer isso. Entendeu? Eles não vão aparecer, brotar aqui, né, de doido, né, e falar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Eles vão estar conscientes da sua missão. E a Bíblia fala, cara, se alguém tentar contra eles, eles vão ter total autoridade, cara, para fazer parar de chover, para sair fogo, né, para tocar nas águas, as águas serem transformadas em sangue. Então a autoridade de Deus vai estar com eles. O que eles fizerem, Deus está com eles. Entendeu? E aí no final da sua missão, dos 1260 dias, aí a Bíblia diz que o governo do anticristo, a besta, virá contra eles e os matará. O corpo deles ficará exposto em praça pública por 3 dias. Aí diz que no terceiro dia, no final do terceiro dia, vem o espírito de vida, toma eles e aí sim, são arrebatados aos céus. Você acredita que também é simbólico isso? Os 3 dias que eles ficarem expostos? Então, na cultura judaica,
os 3 dias tem uma simbologia muito forte. Por quê? Para o judeu, para você ser dado como morto realmente, precisa exatamente dos 3 dias. Não é à toa que Jesus espera os 3 dias. Por quê? Qual era o sinal do Messias? Que ele tinha que morrer e ressuscitar. Para não haver dúvidas de que ele realmente morreu, esperou-se 3 dias. E aí no terceiro ele ressuscita. Aí você vai ver, pô, o profeta Jonas, que foi engolido pela baleia. O pessoal fala, aí a gente entra até no Hollywood, né? A gente vê Pinóquio, cara. Tu vê que é uma semelhança muito grande dos filmes com a Bíblia. Aí você vai ver, pô, ele passa quantos dias dentro do peixe? 3 dias e 3 noites. Entendeu? E aí, numa explicação um pouco mais exegética, né, do texto, é como se Deus estivesse falando, cara, você tá aí dentro do peixe por 3 dias porque você não quis cumprir o meu chamado. Você quis fazer a sua vontade. Então, para decretar a morte da sua vontade, do seu querer, você fica aí 3 dias. Aí, no final do terceiro dia, o que acontece com Jonas? Ele se arrepende e fala assim, não, me envia que eu vou fazer a tua vontade. Então, Jonas precisou de 3 dias para morrer a sua vontade, né, os seus desejos, para cumprir a vontade do Senhor. Então, esses 3 dias, cara, que eu digo, é como se fosse a certeza, né, de Deus mostrando assim, ó, cara, todo mundo vai ver que eles realmente morreram, cara. Que não é nenhum show ilusório, eles morreram de verdade, 3 dias. E a Bíblia vai dizer, cara, que o mundo trocava presente por causa desse evento. As pessoas vão se dar presente, comemorando isso. Então, para você ver como o governo do anticristo vai estar tão dominante sobre a terra, que ele vai fazer da morte de pessoas que estavam se opondo àquele governo, né, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e agora vai transformar toda a população mundial contra esses caras, falando, cara, esses caras estavam indo contra o nosso presidente, né, mundial. Então, esses 3 dias têm essa simbologia, acredito eu, da certeza da morte. Para que quando eles recebessem o espírito de vida, não dizer que foi algo científico, né? Não encontrem nenhuma explicação médica, né? Então é a certeza realmente que eles vão morrer. Então essa é a minha interpretação. A interpretação também mais conhecida, né? Não, sim. E também acho que pelo seguinte texto é o mais literal também. Também. Porque pensar que era um Antigo Testamento ou Novo, igual já ouvi também pra gente, né? Já ouvi. Mas não faz tanto sentido, porque seria o Antigo Testamento Novo exposto em praça pública durante 3 dias. Olha só, a questão do Novo e do Antigo Testamento, ele é explicado sim no Apocalipse, que são os 24 anciãos, que estão ao redor do trono de Deus. Né? Acho que, não sei se vocês iam abordar esse assunto, né, dos 24 anciãos. Pode falar. João vê, né, no trono de Deus 24 tronos, né, e estão assentados em cada um deles um ancião, né? E aí, quem são esses 24 anciãos, né, que João vê? Aí existe a interpretação também teológica de que era as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, né, simbolizando o Antigo e o Novo Testamento, né, ali ao redor do trono de Deus, né, uma totalidade, entendeu? Então tem essa questão. Aí é o que eu falo, aí é que entra a junção do Antigo e do Novo reunido ali diante do trono de Deus, e o Senhor no meio, dos 12. Muito legal, Maneiro. interessante. Não sabia mesmo que eu tinha conhecido, não. Então, deixa eu fazer uma pergunta. E o novo céu e a nova terra, cara? Isso é fantástico, cara. Meu sonho pra lá. Deram um esporro na gente que a gente não falou com o pastor Douglas. É mesmo. Então, Talvez ele fosse o cara mais capaz para explicar a respeito disso aí, né? Novos céus, nova terra, né? É tudo novo, cara. Não foge muito disso, tá? Não foge muito disso. Verá nova Jerusalém, verá novos céus, nova terra, né? Desculpa te contar. Essa questão de novo céu, quer dizer que o céu atual, ele vai... Não é pra gente? Então, eu não sei se o Matheus já abordou aqui com vocês, né? Que ele também entra nessa questão de vários céus. Sim. Há várias camadas, né? E a Bíblia fala, né? O Paulo fala a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, se eu não estiver enganado, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não podem nem ser explicadas, nem ditas, mano. Entendeu? Então, a gente, né, na visão mais leiga, como eu, dessa questão dos céus, para mim é o primeiro céu, que é o que a gente vê, o segundo
são as regiões celestiais, onde estão reunidos os principados, as potestades, né? E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, a cidade do nosso Deus, entendeu? Agora, dizer assim, o que são os novos céus, o novo céu, a nova terra, acredito que seja realmente isso aí. Essa questão de nova terra, quer dizer que terá uma terra dessa aqui? Lá, pra gente viver? Então, aqui vai ter. Como eu falei, depois do período do milênio, a Nova Jerusalém desce. Né? No milênio, ela desce e se estabelece aqui. Entendeu? Então, haverá uma... E fica. E fica. Entendeu? É como se aqui fosse fosse transformado em um ambiente celestial. Então, será que vão ter pessoas que vão para o novo céu e vão ter pessoas que vão para a nova terra? Uma teoria, não sei. Teoria, né? Dá pra afirmar, né? Será que é o galardão? Galardão também é galardão. Então, É, galardão, galardão. isso é interessante. Galardão fala de reino, mano. Porque hoje, cara, isso aqui é um conflito muito grande. O que é graça e o que é reino? O que é ser salvo e o que é reinar com Cristo? Porque tem reino dos céus e reino de Deus na Bíblia Sagrada. Né? Falar que todo salvo reina, não. Todo salvo não reina. Porque o reino, a Bíblia diz que ele é conquistado por esforço. Ou seja, então ele exige obras. Né? Para você receber esse galardão de morar no reino, de estar no reino, você precisa de obras para estar lá. E a Bíblia diz que, diz assim, e foram abertos, e vi aberto vários livros. Então tem muita gente que acha que só tem o livro da vida só, mano. Mas tem o livro das obras também. Tem vários livros, cara. E, no livro de Salmos também fala assim, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, já tinha um livro escrito a teu respeito. Isso quer falar de predestinação? Não. É como o seu Sérgio Lucas, eu tenho isso aqui pra você. Tu segue se tu quiser. Mas já tá escrito aqui, meus planos pra você. Tá aqui. Então eu acredito que esse livro também vai estar lá. Isso aqui é o que você fez, isso aqui era o que pra você ter feito. Isso aqui foi o que você viveu, isso aqui era para você ter vivido. Entendeu? Então é apresentado vários livros, inclusive o livro das obras, que é onde cada um será julgado segundo as suas obras também. Hoje entra muito essa... o pessoal gosta de amenizar, né? Não, cara, tu não... Foi a questão dos nicolaítas que eu falei. Não, cara, suas obras não interferem em nada, você não vai ser julgado, suas obras, porque a Bíblia diz lá em Efésio que isso é dom gratuito, cara, de Deus, para que nenhum homem se glorie nele. Então você vai ser salvo, cara. Relaxa. É só você aceitar o Senhor, o Senhor como seu único suficiente salvador e tá tudo certo. Tá bem. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Para ser salvo, você só precisa crer e confessar. E ser batizado. Acabou. Agora, para reinar com Cristo é diferente. Porque imagina. O pastor Douglas falou da questão da cruz, não é? Vocês falaram do ladrão da cruz. Qual foi o pedido do ladrão? Ele falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus não fala que ele vai entrar no reino. Fala, pode deixar, tu vai estar comigo no paraíso. Não é no reino. Não é no reino. Aí, querer entrar no reino sem obra, cara. O cara se converteu ali, na cruz. Então não tinha obra para entrar. A vida dele toda foi pecaminosa, foi roubo. Entendeu? Talvez matou alguém. Entendeu? Então não tem como ele reinar com Cristo. Então, se coloca nessa posição. Será que Moisés, por exemplo, e o ladrão da cruz, eles vão estar no mesmo lugar? É justo isso? Não faz muita justiça. Não faz. E Deus é justo. Né? Deus é justo, cara. Então, assim, então isso seria um incentivo a mais ninguém se separar, cara. A mais ninguém se santificar. Se eu vou ocupar, se eu me separo, eu me santifico, né? Eu não traio a minha esposa, eu não fico bêbado, não uso drogas, enfim, não cometo várias coisas erradas justamente porque eu sei da santidade do Senhor, mas tem um cara que fez tudo isso e vai estar no mesmo lugar que eu, não faz muito sentido. Não faz sentido. Então, reinar com Cristo é diferente. Reinar com Cristo exige obras. E isso é uma ideia até que as pessoas que não têm um segmento cristão, elas pensam nisso, né? Sim, já ouvi pessoas falando, o ladrão da cruz lá, se arrependendo no último dia, então é só fazer o que eu quiser a vida toda, quando chegar lá no leito lá. Não, exatamente. E pra você ver, com todo respeito... E com todo respeito aos meus irmãos e amigos de religião de matriz africana, você pode ver que é Umbanda. Você tá Umbanda aqui, por exemplo. Cara, os caras são feras, cara, em amor. Os caras são feras. Tu vê a obra social?
tem um Chico Xavier envolvido, tem uma mesa branca envolvida. Os caras são feras, cara, porque eles sabem que tem recompensa para quem pratica a bondade, para quem faz o certo, eles sabem disso, entendeu? Eles sabem, é um princípio. O princípio, cara, qual é a questão do princípio? O princípio, ele é imutável, dependente de onde você estiver. Você seguir aquele princípio, tá certo. Então, você pode ver, vou citar um exemplo aqui bem polêmico. Se você vê um trabalho, uma tigela de barro, com sal dentro, na beira do rio, tu vai dizer que aquilo ali é de Deus ou é cristão ou de religião de matriz africana? Não tem nem dúvida, né? Tem nem dúvida, né? Não tem nem dúvida. Pô, mas Eliseu fez isso, mano. O profeta Eliseu fez isso. Ele pegou uma tigela de barro, botou sal e jogou no mar, mano. Botou lá no rio. Aí as águas foram purificadas, mano. E aí? Porque o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Pô, negócio de... Por exemplo, você vê um trabalho lá debaixo da árvore. Cara, matança ali, bode com a cabeça cortada, pô, debaixo da árvore. Tu vai dizer que aquilo é o quê? Chuta que lá. Caraca, tu vê isso na Bíblia, cara. O pessoal oferecia sacrifício debaixo da árvore. Entendeu? Então, É questão da fé, né? Também, né? Porque tem as pessoas que falam que a fé... Aquele versículo que a fé move montanhas. É bem fazer a fé, né? Não é só, não é só a fé em Deus, é a fé. A questão real é a intenção, é onde está o teu coração. Por exemplo, porque é o que eu tô te falando, o princípio ele é imutável, ele não vai se alterar. Agora, para quem você faz, né? A intenção que você faz é que faz a diferença aí. Entendeu? Acho que eu vou adiantar uma pergunta que eu sei que você vai fazer. Eu não tô sendo profeta agora nessa hora, não. Cordeiro e Leão. Exatamente, tem que fazer, né? Tem que fazer, né, cara? Tem Gostou que do fazer. pastor falando? É uma rir, mano. É mesmo? É uma rir. Porque, assim como você, eu também não tinha escutado aquela Loucura, né, cara? interpretação aí, não. Entendeu? Aí o Luquinha me perguntou assim, pô, tu segue a mesma linha do pastor? Então, pô, admiro ele pra caramba, mas concordo em parte. Porque, vamos lá. Repito, digo aqui, tenho total respeito e admiração pelo pastor. Mas vamos lá, seguindo o que eu acredito. O Cordeiro e o Leão, eles são a mesma pessoa, cara. São Jesus, é Jesus. É Jesus. Então nenhuma se sobrepõe à outra. O leão não é mais importante que o cordeiro e o cordeiro não é mais importante que o leão. Não é. Porque qual é o contexto? João vê o livro selado, mano. Aí ele entra em desespero, começa a chorar. Ele fala, eu caí e comecei a chorar. Aí vem um ancião e fala assim, cara, não se preocupa não, cara. Porque tem um que é digno de desatar os selos. Quem é? O leão. Sendo que quando ele vira, ele vê quem? O cordeiro. O que eu entendo é o seguinte, cara. Leão fala de quê? Autoridade, né? Rei. Né? E cordeiro fala de quê? Sacrifício. O que eu entendo é que não existe autoridade sem sacrifício. Isso é muito forte, mano. Isso é muito forte. Quem tenta exercer autoridade sem se sacrificar, sem renúncia, a autoridade que ele tem não veio de Deus. Porque qual é o princípio da palavra autoridade? De autor. Só o autor pode dar autoridade. Só o autor da vida, o dono da autoridade pode dar autoridade. E o autor da autoridade foi quem pagou o maior preço. Né? Então, o ancião, ele já vê aquele que tem autoridade, o rei. Mas João precisava entender que para ter autoridade de desatar aqueles selos, precisou alguém morrer. Precisou alguém se sacrificar. Então, a visão que ele tem do cordeiro não é anulando o leão. Não é anulando. Né? É um entendimento profético desse texto. Como eu falei, é Cristo explicando para João, nos mostrando que o leão, para estar reinando hoje, precisou de um cordeiro ser sacrificado. Pro leão ter autoridade, reinar ali, Cristo precisou ser cordeiro primeiro. Né? Precisou se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós. E é o que diz João 3,16, né, cara? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância.
E eu não quero quebrar muito o clima da nossa conversa, mas no momento que vocês aceitaram, né? A gente tá aqui, né? Compartilhando, cara, eu falei, cara, eu não quero ir lá somente para falar do pouco que eu conheço do Apocalipse, né, cara? Eu tenho que ir com propósito, cara, de falar de Jesus, de mostrar realmente quem é ele, né? E eu fiz questão de falar do Cordeiro do Leão aqui, cara, não para rebater algumas vertentes interpretativas, mas para mostrar que existe um leão sim, cara, que reina sobre toda a terra, reina sobre todo o céu, mas existe um cordeiro, cara. Existe um cordeiro que morreu, que agora tá... Porque qual é a visão que ele tem do cordeiro? Tinha aparência de que estava morto, mas estava vivo. Então, quando todos nós, né, fomos arrebatados para o céu, eu creio nisso, a gente vai ver um homem, cara. Não com diploma na mão. A gente não vai ver um homem com troféu, com medalha. A gente vai ver um homem com as suas 2 mãos furadas. Cicatrizes. E as cicatrizes, elas mostram que você lutou, que você guerreou, mas você venceu, mano. Que você venceu. Então, o que eu quero falar aqui, de antemão, para todo mundo que está nos assistindo, né, para o pessoal que está aqui no estúdio, é o seguinte, cara. A gente pode decifrar todo o Apocalipse, cara, aqui no dia de hoje. Pode destrinchar todos os segredos, os mistérios, cara. Mas a maior revelação, e aí eu falo pra galera que já é da igreja, que já conhece o movimento, né? A maior revelação não vai vir da boca de um profeta, cara. De tipo, ó, eis que te digo, né? Tem isso, né? Eis que te digo. A maior revelação não é essa, cara. A maior revelação também não vem de um conhecimento do pastor, do teólogo. A maior revelação já está na Bíblia. Jesus Cristo de Nazaré, que entregou a sua vida por mim e por você. Todas as outras questões que a gente pode abordar, e que a gente já abordou na conversa de hoje, tem que estar submetidas a isso aqui, né? A morte de Jesus ao propósito que ele teve. E o mais interessante, cara, é que Jesus ele não vem para espiritualizar a minha humanidade. Ele veio para humanizar a minha espiritualidade. Pô, Marco, não tô entendendo nada do que tu tá falando aí. Jesus, quando ele vem, cara, ele não vem como ser celestial. Ele vem como um ser humano. Ele nasce, ele tem uma gestação, ele nasce, ele provavelmente foi à escola, né? A Bíblia diz que ele comeu, bebeu, sorriu, chorou, ficou triste, ficou com raiva, né? E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Parece heresia que eu vou falar, mas, pô, a Bíblia fala que como ele foi tentado em tudo, cara, ele teve contato com prostitutas, cara. Né? Ele evangelizou, falou da obra do Senhor para prostitutas, cara. Ele falou com pessoas que andavam no adultério. Ele falou com pessoas que mergulhavam na bebedeira, na luxúria, na devassidão. Mas mesmo assim ele não se corrompeu. E aí é o que eu tô falando. A gente pode dizer sim que ele é o leão da tribo de Judá, mano. Porque ele tem autoridade hoje. Mas por que ele tem essa autoridade hoje? Porque ele venceu. Porque ele venceu. Ele reteu para ele, nele, tudo o que o Deus Pai tinha entregue sobre ele. E você vai ver dentro das 7 cartas do Apocalipse que o Senhor sempre fala assim, ó, retém o que você já recebeu, guarda as minhas palavras. Então, você quer ser salvo, cara? Você quer reinar? Você quer ser um vencedor? Que a Bíblia diz, todo aquele que guardar será salvo, vai ter recompensa. Então, você quer ser salvo? Você quer ser um vencedor em Jesus Cristo? Cara, guarda aquilo que ele já falou, cara. Você pode estar afastado da igreja. Você pode... eu ia para a igreja com a minha mãe, mas, cara, tem uma palavra que Deus soou dentro do teu coração que ainda te faz ter saudade, mano. Sabe? Daqueles tempos que Jesus te tocava, que você sentia a presença dele e você chorava. E o Senhor tá falando, cara, guarda isso dentro do seu coração para que você não venha se perder, você seja um vencedor como eu fui. Então, essa simbologia do cordeiro, que tinha aparência de morto, né, é Cristo não negando a sua história aqui na Terra. Né? Ele tá se apresentando, ó, tá vendo aqui? Eu tô ferido, eu fui ferido. Eu tenho a aparência daquele que foi morto, mas eu tô vivo. É uma mensagem de esperança, cara, para todos aqueles que estão enfrentando dificuldades hoje,
né? Cara, tem muita gente que sai da igreja, né, por causa de pessoas, por causa de problemas. Pô, tô com Jesus, mas nada melhora. Pô, acredite, sem ele fica pior, mano. Sem ele fica pior. E o conselho que eu tenho pra dar é, cara, leia esse texto aqui do Cordeiro e do Leão e entregue sua vida a ele. Entregue sua vida a ele. Porque ele pagou o maior preço. Ele pagou o maior preço, né? De morrer, de ressuscitar, né? E pra gente estar aqui hoje desfrutando da graça, né? Se fosse no Antigo Testamento, todo mundo era fulminado, todo mundo era morto por pecar, né? Mas é a mensagem que eu deixo através do texto do Cordeiro e do Leão. Meu. Pô, show de bola. Bom, muito top. Lucão, Pergunta que não quer calar. Diga. Você acredita que a nossa geração vai passar por isso? Pelo arrebatamento? Eu acredito que a nossa é a última. é a última, né? Eu acredito, mano. Eu acredito que é a última. Devido aos sinais, né? Eu acredito que seja a última. Não só, como a gente falou, né? Das guerras, da fome que sempre existiu, né? E Jesus falou, não, esses aí são só os sinais, né? Mas a gente já vê, né? Tem a profecia que diz que não vai ter mais o sol, né? A lua se converterá em sangue. A gente já vê lá uma mancha preta lá no sol. Já tá deixando a galera meio assustada, né? Então eu acredito que essa geração é a última. Eu sou mais ousado. Não vou igual a Baby Consuelo, não. Vou falar igual ela aqui. 5, 10 anos. Né? Mas Ela foi foda. ela foi sinistra, mano. Ela foi sinistra. Mas eu vou te falar. Foi grandona sem Me medo. perguntaram assim, pô, tu concorda que isso foi certo? Então, eu acredito que a mensagem foi dada. Eu acho que tinha um monte de desviado ali dentro do bloco que tremeu na base. Eu não consigo continuar esse canal. Que tremeu na base. Que falou assim, cara, acho que jogou a bebida fora, entendeu? Falou, vambora, mano, vambora. Entendeu? Eu acho que serviu de alerta. A forma como foi externada é que eu acho que não foi legal. Né? Foi, claro, foi sem embasamento, foi sem sabedoria, talvez foi no calor do momento. Talvez, acredito eu que ela seja sanguínea como eu, viu uma oportunidade, né, de falar com uma galera e externou ali, ó, Jesus tá voltando, se arrepende, né, não vai gerar pro inferno. Mas assim, eu digo pra quem é íntimo meu, meus filhos têm 5 e 3 anos, né, 6, né, 6 anos. A minha esposa já me corrigiu ali. Caraca, na hora ali. Eu só não posso errar a data do casamento. E hoje eles têm 6 e 3 anos. Eu sempre falei que eu acho que eu não vou ver meu filho completar 15. Meu filho mais velho. Não, minha filha nasceu tem pouco tempo. Eu acho. Eu acho. Pô, Marco, tu tá acertando. Não tô acertando. Eu tô vendo que dentre os sinais assim, né, eu vejo que meu filho não vai chegar aos 15 anos. Né? E eu falo assim, caraca, ainda tem promessa de Deus pra caramba pra viver, né, cara? Né? Mas a maior promessa pra eu viver é morar no céu, né? O Wilson David falou sobre isso, né? Que ele acha que tá bem próximo. Ele também fala. Pela questão de sinais assim, bem específicos, né? Exatamente. Da novilha, né? Exatamente. Que Tudo não sendo nascia, preparado, mas- cara. Como eu falei da questão de Israel, né? Essa criminalização, né? De Israel, dos filhos de Israel. Governo Os eventos único, aí, né, cara? moeda Por única. mais que sempre teve guerra, doenças, mas, pô, a gente acabou de sair da pandemia que nunca se viu. A gente já entra numa guerra da Rússia e da Ucrânia, que também... Aí já entra também no Hamas, em Israel. Então, assim, são muita coisa uma atrás da outra. E pra você ver, essa guerra, né? dos muçulmanos, né? Com o Israel, isso aí não é de agora, cara. Né? Isso aí vem lá de Abraão. Abraão cedeu ao pedido de Sara, sua mulher, né? Ele tinha uma promessa, ó, tu vai ter um filho na sua velhice. Aí Sara, né, naquela de não vai dar certo, já sou velha, não sei o quê, fala assim, ó, escrava, coabita com meu marido aí, entendeu? Pra gente não ficar sem filho. Né? O problema grande foi esse, né? Nasceu Ismael, que deu origem ao povo ismaelita, né, que são os muçulmanos aí, e depois Isaac, né, que é o pessoal de Israel. E aí você vê que essa guerra territorial é justamente por causa disso. Pra tu ver, né, uma decisão errada de anos atrás, milhares de anos atrás, influencia até hoje. E a guerra é essa. Eles falam, eu também sou filho de Abraão, pô. Também sou filho da promessa. Na verdade, eu sou primogênito. Ainda tem essa. Verdade. Eu sou primogênito. Né? Mas, biblicamente falando, a gente sabe que Isaac era o filho que Deus tinha prometido e não Ismael.
Marcão, eu quero te agradecer, irmão. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento com a gente aqui. Muito legal. Com certeza, vamos te chamar para uma próxima, pra gente trocar ideia. Como é que as pessoas aí te encontram nas redes sociais, cara? Então, hoje eu trabalho mais, né, veemente aí com o Instagram, né? Lá tem o meu número de contato, e-mail, né, a questão das agendas, né? Então pode procurar lá o meu Instagram, que eu não sei qual é de cabeça. Quem cuida disso são elas aí, né? Que é Marcos Moreira, Marcos Underline Moreira. OFC1. Beleza, de qualquer Vou botar forma vai estar na Ou descrição na também, né? descrição, na tela aí vai estar Vai estar na tela também aparecendo pra galera assistir. Cara, muito Show de obrigado. bola. Tá, Quer dar eu, suas considerações finais aí? claro, eu primeiramente já quero agradecer, né, pela oportunidade de estar falando não só do Apocalipse, né, cara, mas de Jesus. Acho que eu tenho uma raiz evangelística muito grande. Eu gosto de ver pessoas aceitando Jesus, e falar de Jesus para mim é mais importante do que qualquer outro assunto. Quero agradecer também a minha esposa que está aqui, né, a líder da mídia lá da Igreja Gabriele. Quero agradecer também a liberação, a bênção, né, que eu tive dos meus pastores, né, Bruno e Lígia, a Bispa Érica, a Bispo Fábio. E tenho certeza, cara, que isso aqui também é um portal que vocês estão dando muito grande, bem grande, não só para os evangélicos, né, mas para uma diversidade de assuntos que chega tudo num denominador comum, né, cara, no final de tudo. Então, eu quero agradecer também a oportunidade a vocês dois, né. Qual é o teu nome? Kaique. É o Kaique também, tá aqui. Então, muito obrigado, tá, pela oportunidade de externar um pouco do conhecimento e falar de Jesus para muita gente ouvir. Pô, a gente Valeu? agradece. Pô, irmão, obrigado. Valeu, Galera, é isso. tamo junto. Valeu. Valeu.